Olá, ovelhinhas do Senhor. Antes de iniciar o nosso podcast, gostaria de falar algo para você. Em Josué 1:9, Deus dá uma ordem a Josué: seja forte e corajoso. Mesmo ele com medo, mesmo no meio do caos, Deus fala: confie em mim. Hoje, estamos iniciando o nosso podcast. Como a Josué, Deus nos deu uma palavra. Conte a sua história. Eu poderia contar a minha história numa live, mas não. Há milhares de pessoas, milhares de histórias. No meio do caos, no meio das tristezas, no meio da depressão, pessoas que acreditaram na palavra de Deus, acreditaram na promessa que Ele fez um dia lá atrás. Seja forte e corajoso, eu sou contigo. Hoje, essas pessoas falam da jornada de vida delas, o que elas passaram e como conseguiram vencer, como conseguiram transformar dor em superação, como conseguiram força para ajudar quem precisa, acreditando assim no propósito de vida de cada uma. Esse vai ser o nosso ID. E vamos começar mais uma jornada de conhecimento e inspiração. Prepare o seu coração. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Histórias e Promessas. Olá, meu nome é Michele Ferro. Estamos iniciando o nosso podcast Histórias e Promessas. Hoje nós trazemos uma pessoa que eu amo de paixão e que vai ensinar muita coisa boa para vocês. Reginaldo, se apresente para nós, fale um pouquinho de você. Boa noite a todos, boa noite, Mi. Que prazer imenso estar aqui. Eu sou o Reginaldo, nos conhecemos há 2 décadas já ou mais. Eu sou professor de comunicação e oratória, professor e mentor de comunicação e oratória. No Instituto Federal eu dou aulas para turmas fechadas, e as mentorias são personalizadas para empresários, líderes, gestores que querem usar essa habilidade que é considerada a mais valiosa da atualidade, a habilidade de se comunicar bem. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Que bom estar aqui no primeiro episódio de muitos do seu podcast. Seja muito bem-vindo. Reginaldo, antes de falarmos um pouco, né, sobre as suas proezas, né, sobre o que você faz, a gente vai voltar um pouquinho lá na sua infância. Vamos lá. Vamos conhecer o Reginaldo criança. Fale um pouquinho de você, da onde que você veio, cidade, como que foi a sua infância. Bom, eu sou filho do Wilson e da Lourdes. Um beijo, pai, um beijo, mãe. Eu amo vocês de paixão. Eu nasci em Caravelas, no sul da Bahia, uma cidade de 20 mil habitantes. Eu saí de lá com poucos meses, saí de lá com 2 meses e fui criado em Jundiaí, que já é aqui no estado de São Paulo, próximo à capital. Sim. E moro em São José do Rio Preto há 25 anos. Tive a grata oportunidade de viajar o Brasil dando treinamento, palestras, e isso só reforça o quanto eu amo as minhas raízes. Então, tenho raízes nordestinas, um coração paulistano e a alma aqui do interior de São Paulo. Então, a minha infância foi dividida. Até os 12 anos eu morei em Jundiaí e carrego muita coisa de lá ainda, familiares, amigos, e agora eu sou riopretense. Legal. E o que você gostava de fazer quando você era criança? De brincar, as brincadeiras? Fale um pouquinho. Quando eu era criança, diferente a gente vivia uma nova era, novas fases, as brincadeiras são totalmente diferentes do que era antes, mas antes, como eu fui criado como um filho único, eu brincava, eu tinha os momentos de brincar com os colegas, mas minha mãe conta que tinha um momento que eu enjoava e ia brincar sozinho. Brincava de bonequinho, brincava de carrinho, tinha horários regrados para brincar na rua, mas brinquei também bastante na rua, soltei pipa, andava de bicicleta, jogava bola no portão da Dona Terezinha, não sei, nem se, espero que a Dona Terezinha ainda esteja aqui com a gente. Se não estiver, Dona Terezinha, um beijo, um abraço. Mas eu batia muita bola no portão da Dona Terezinha. Eu fui uma criança muito feliz, recebi tudo que tinha de melhor no sentido de
carinho, de atenção e de educação dos meus pais. Fui uma criança muito feliz, brinquei bastante. Fiz arte também. Isso é muito bom, né? Porque assim, hoje você não vê as crianças, né? Hoje você vê as crianças no videogame ou na internet, e você não tem esse tato com as crianças brincar antigamente de pique-esconde, de bolinha, né? Às vezes a gente até fechava a rua para Sim. poder brincar de bola queimada. Nossa, era muito Jogar gostoso mesmo. bete, bola queimada, jogava bola na rua, saía com o dedão esfolado. Era bem assim mesmo. Sim. E você sempre foi comunicativo? Não. Eu era uma criança bem introvertida. E as pessoas às vezes confundem. Existe uma diferença entre ser introvertido e ser tímido. Uma pessoa pode ser introvertida e ser comunicativa. Ela pode ser até tímida e ser comunicativa. Mas eu não era nem nada disso. Eu só era tímido. Eu só era tímido. Então, eu não me destacava em absolutamente nada. Eu não era o mais engraçado, eu não era o mais comunicativo, de longe eu não era o mais bonito, não fazia sucesso nem com os amigos, nem muito menos com as meninas. Então, eu brinco que nem minha mãe me queria só como amigo, não me queria como filho, de tão estranho que eu era. Então, eu não me destacava, acreditem, eu não era comunicativo. E qual que era o seu maior sonho na infância? Eu lembro de uma vez, eu não lembro qual matéria, em que série eu estava, mas uma vez eu recebi uma matéria de um cometa. E aí eu falei, nossa, eu quero conhecer o espaço, eu quero conhecer o mundo. E aquilo que a gente, de alguma maneira, joga para o universo, ele acontece. Então eu não conheço o mundo, mas eu tive a oportunidade de viajar no Brasil, então de alguma maneira eu realizei um sonho de criança, que era conhecer lugares e pessoas, não como um astronauta, como um sonho de criança, mas quando eu era criança eu sempre fui um tanto quanto curioso, e sou até hoje. Então, se você trouxer à mesa um assunto que eu não sei ou que eu não domino, eu buscarei algum conhecimento minimamente para poder falar sobre em algum outro momento. Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa e eu tinha o sonho de conhecer as coisas. Esse era o meu sonho. Legal. E a criança sendo curiosa, ela desperta para outras, vamos dizer assim, para outros mundos, né? Sim. Para outros mundos, para outros conhecimentos. Exato. E isso é muito interessante, isso é muito legal mesmo. E como que era a sua adolescência? Como foi? Como foi a transgressão de criança para adolescente? E como que foi a fase adolescente, principalmente com os seus pais? Quando nós mudamos para São José do Rio Preto, eu tinha 12 anos. Então é uma idade que você começa a ter um núcleo de amizade, é uma idade que a gente busca identificação, e eu saí de Jundiaí com essa idade. Então eu venho para Rio Preto e é como se eu tivesse resetado toda a minha infância. E eu vim na época só com a minha mãe e com a minha avó paterna. Eu não vim com o meu pai. Meu pai viria depois de alguns meses, mas esses 6 meses que estava previsto para ele mudar para São José do Rio Preto, no fim se transformaram em 6 anos, por conta de questões de trabalho, aposentadoria, papelada, etc. Então, eu passei uma boa parte da minha adolescência longe do meu pai, fisicamente. Ainda assim, meu pai extremamente presente. Não tínhamos tanta tecnologia como hoje, que tem a facilidade do WhatsApp, videochamada, etc. Era internet de escada e telefonema de final de semana para pagar menos. Então, foi uma adolescência que eu tive que me... Eu falava que eu era o homem da casa, e por um tempo eu quis ser. E isso acelerou algumas coisas, eu amadureci mais rápido em alguns aspectos. Por outro aspecto, eu também queria viver algo que eu não precisava. Com 12 anos, você tem que ser criança ainda, não tem que ser responsável, entre aspas, por nada na tua casa, a não ser por estudar e ainda assim brincar, buscar conhecimento. Mas foi uma adolescência também com novos aprendizados,
uma nova rotina. Quando eu vim para Rio Preto, ainda interior de São Paulo, ainda dava para jogar bola na rua, ainda dava para se reunir com os amigos de uma maneira mais segura do que hoje. Então, eu tive o privilégio de encontrar bons companheiros nessa jornada, bons amigos que se tornaram família, e com isso eu tive uma adolescência também muito rica. Tem a fase rebelde, e é importante que a gente tenha também para valorizar outras vivências quando a gente se torna adulto. Então eu tive uma adolescência muito rica em experiências, em afeto, família, boas amizades e também com aquelas dores de cabeça que um bom adolescente dá para os pais. Comigo não foi diferente. É normal, né? E no seu percurso de vida, teve algum momento da sua vida que você sentiu medo, que você parou e falou assim, gente, eu vou desistir, isso não dá para mim. Como foi? Teve vários momentos, alguns mais, por mais que foram fundamentados no medo, alguns mais leves, outros mais pesados, mas sim, acho que a própria adolescência longe do meu pai me trazia um pouco de medo, porque, querendo ou não, a referência paterna ela é importante tanto para o homem quanto para a mulher, e assim como a referência materna é importante tanto para o homem quanto para a mulher. Então eu tinha um pouco de medo de não dar conta. Então esse foi um medo da adolescência, depois um medo na vida adulta, um medo de não dar conta da vida. Teve um momento que talvez a gente pode aprofundar aqui no decorrer do podcast, teve um momento que eu pensei que a vida não fazia mais sentido. Então foi um momento de medo também. E para você, eu sei que você crê em Deus, né? E teve algum momento que você sentiu que Deus não estava com você? Que você não sentia, é, que não sentia mais que Deus estava ali te ajudando? Alguma depressão, algo que fez você voltar para esse pensamento? Olha, ele distante de mim, ou ele não sentir a presença, eu nunca deixei de sentir a presença, mas assim como um bom adolescente, a gente tem os momentos de rebeldia, não necessariamente só na adolescência, mas nesse momento de rebeldia a gente acaba, às vezes, se afastando. Então eu nunca deixei de sentir a presença, muito pelo contrário. Acho que quando eu me afastei, aí que ele se fez presente. É que a gente muitas vezes imagina que a presença é sentir algo divino, e não que não seja, mas às vezes esse divino acontece numa conversa com um amigo, na presença de um familiar, numa mensagem, num detalhe, num sol nascendo, ou você levantando da tua cama com saúde para viver mais um presente que Deus te dá todos os dias. Então, eu descobri outras maneiras de sentir Deus comigo quando eu me distanciei dele. Ele se fez presente de outra maneira, mas eu nunca deixei de senti-lo comigo. Isso é tão gostoso, né? Isso é tão bom, porque a gente, às vezes, passa por tantas situações na nossa vida que a gente perde a força, né? A gente é, não vê o agir dele na nossa vida. Já teve momentos na minha vida que eu mesma, em algumas situações, falei, gente, Deus não está comigo. A gente acaba duvidando da presença dele e a gente duvida que ele está agindo de alguma forma, né? Sim. Mas é isso, a gente tem que persistir, mesmo em tempo ao caos, mesmo em tempo do medo, a gente não vendo acontecer, mas ele tem promessa, né? E ele cumpre todas as promessas que ele faz. Sim, sim. E o que a gente sonha é muito menor do que ele prepara pra gente. A gente sonha pequeno até, perto do que ele prepara. Então, sonhe alto. Em algum momento você sonhou estar aqui com o podcast e hoje você está. E talvez você não tinha imaginado
nada tão belo, leve, gostoso e abençoado como o que está acontecendo aqui nesse momento. Então, o sonho de Deus é sempre maior do que o nosso. É bem assim mesmo. Me fala um pouquinho, por que você escolheu fazer comunicação? Eu sou formado em Publicidade e Propaganda, que é um curso de comunicação social e também em técnico em administração. Sou muito transparente em dizer, não foi intencional, pelo menos na época. Eu sempre fui um ano adiantado na escola, então eu terminei o colegial com 17 anos. E hoje eu vejo que ter 17 anos ainda é não ter vivido tantas coisas em respeito aos adolescentes que estão nos assistindo, mas tem muita coisa que a gente só passa realmente com o tempo. E na época, o curso de Publicidade e Propaganda aqui em São José do Rio Preto, por conta da Unilago, que é uma faculdade que é referência no Noroeste Paulista, era um curso que estava em alta. E tinha uma galera da minha sala que ia fazer o curso de Publicidade e Propaganda. E eu não tinha nada. Eu não me identificava com praticamente nada. Eu falei assim, eu vou com essa galera aqui, pelo menos vai ter uns amigos, uma galera que eu conheço na sala, eu não vou estar sozinho. Então, inicialmente não foi intencional, porém, não existem acasos na vida. Quando eu começo a fazer o curso de Publicidade e Propaganda, como eu não me destacava em praticamente nada, o pessoal me colocou para fazer aquilo que ninguém gostava de fazer, se expor em público. Então, eu não era bom em montar projeto, eu não era bom em montar apresentação, e aí sobrou o que para mim? Fazer apresentação para a banca. Então, aí hoje eu vejo que isso foi muito bom. Mas o curso de Publicidade e Propaganda, não sei se é assim até hoje, se existem outros cursos assim também. Mas diferente de boa parte das formações, ele não tem uma única apresentação do TCC. Logo no primeiro ano, você monta uma agência e vai fazendo trabalhos e apresentando como agência ao longo dos 4 anos. Então, todo o curso de Publicidade e Propaganda, as apresentações já são um grande preparo para a apresentação do TCC. E me escolheram como orador. E aí, a comunicação já existia na minha vida, mas eu não senti ainda os benefícios dela. E eu senti que estar em posição de destaque com a comunicação me trazia poder. Poder do quê? Poder de fazer conexões, poder de me destacar, poder de entrar em meios que outras habilidades não me davam. Então foi assim que inicialmente eu senti que a comunicação poderia fazer o que ela faz comigo hoje, me colocar em posições de destaque. E aí eu fazia parte de várias panelas, eu fazia parte de vários grupos, eu conseguia entrar e sair desde o grupo dos CDFs até o grupo da galera que gostava de bagunçar. Eu falei, de maneira inconsciente, que legal, legal isso aqui, que legal se comunicar bem. Então, esse foi o primeiro lampejo que a comunicação trouxe para a minha vida do que eu poderia conquistar usando ela como uma ferramenta. Legal, foi como se fosse uma virada de chave, né? Foi como se fosse uma virada de chave. Legal, bacana. Você teve algo que você teve que superar ou que você teve que abrir mão para conseguir os seus objetivos? Muita coisa. A vida é uma eterna renúncia. Para que novas conquistas cheguem na nossa vida, a gente tem que deixar a todo momento muita coisa para trás também. Então, comigo não foi diferente, mas falando especificamente sobre o falar em público, sobre dar aula, sobre dar mentoria, ou até liderar equipes como eu faço hoje, eu tive que deixar medos, traumas, bloqueios de infância, de adolescência, da vida adulta. Tive que superar tudo isso. E o superar não é uma mágica, não é esquecer, não é fingir que não existe, muito pelo contrário, é entender que tudo isso de alguma forma te compõe e te torna único. As experiências que você viveu, positivas e negativas, elas vão te servir se você estiver aberto para que isso aconteça. Se não estiver aberto, vai ser só mais um trauma para você carregar como um bichinho de estimação por toda a tua vida. É aquele negócio, né? Quando você tem a sua dor, você tem dois caminhos. Ou você coloca ela nas costas e anda, vai com dor mesmo, Sim. né? Ou você fica ali parada acariciando ela, né?
pragnando ela, fala assim, não, Dor, vem aqui no meu colo, fica aqui, né? E a gente não consegue seguir, né? Sim. Né? Você falou, quando você falou que você teve algumas superações, alguns medos internos, como que a oratória te ajudou a superar tudo isso? E assim, para as pessoas hoje que têm medo, que nem eu, por exemplo, né? Que a gente está fazendo, mas a gente fica meio receoso. As pessoas que têm medo de falar em público, de conversar na frente da câmera, o que você diria para essas pessoas para amenizar é, essa complexidade, vamos dizer assim? O maior erro de quem sente medo é não querer sentir medo. Parece contraditório ou contraintuitivo, mas você deve sentir medo. É importante que você sinta o medo. O medo compõe todos nós, de alguma maneira. Voltando na história da humanidade, o medo é o que fez com que a gente evoluísse como espécie. Então, a gente carrega nos nossos genes o medo. Ele sempre estará com você. Só que o medo ele pode te servir como bloqueio ou ele pode te servir como um combustível. Eu não gosto muito da frase vai com medo mesmo. Eu prefiro vai com preparo mesmo. O medo ele vai estar ali. Só que o que diminui o medo? O conhecimento e o preparo. Então, nas minhas mentorias, nas minhas aulas, existe uma parte de conhecimento técnico, porque quando se fala em boa comunicação, se fala também em técnicas. Então, primeiro é o conhecimento, depois é a prática, depois é a repetição. Então, esses 3 pilares é o que faz com que você incorpore o medo ali no teu repertório. O medo, ele ativa o teu sistema de alerta. É importante que você esteja com o seu sistema de alerta ligado, porque aí você não vai jogar o teu carro no abismo, não vai pular do 17º andar. Então, isso funciona na comunicação também. Então, você fica ali mais atento, isso pode fazer com que você se comunique até melhor que outras pessoas. Então, o medo ele é importante. Primeiro mito que nós precisamos derrubar. O medo ele é importante para que você se prepare. Quanto mais você se prepara, menos medo você sentirá. Mas ele ainda pode estar lá em algum lugar. Eu sinto medo até hoje. E isso faz com que eu faça o quê? Me prepare, que eu estude, que eu esteja atento. Então, não tenha medo de sentir medo. Legal. E como que a oratória conseguiu trazer para você a quebra de traumas, desses medos? Existe uma voz, é aquela vozinha assim que fica na nossa cabeça todos os dias, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, muitas vezes até enquanto estamos dormindo. Essa voz é a sua voz interna. Então nós estamos sempre conversando com a gente mesmo. Então quando você aprende sobre comunicação, você entende que a boa comunicação ela acontece de dentro para fora. Se você tem alguma coisa, alguém com quem fazer as pazes antes de querer se comunicar bem, vai ser contigo mesmo. Então, a maior transformação quando você se dispõe a desenvolver essa habilidade, essa maior transformação é contigo mesmo, é de dentro para fora. Então, quando você começa a se escutar, você começa a escutar muita coisa boa, mas também tem muito trauma, tem muito medo, tem muito bloqueio no meio disso. Só que isso, quando você começa a trazer para o consciente, é o que te faz ir para um outro nível, é o que te faz evoluir, é o que te faz se desenvolver. Então a comunicação me ajudou a me entender. Antes de fazer boas conexões, antes de entrar em lugares que eu não entraria, antes de me destacar, eu comecei a me entender. Eu comecei a fazer as pazes com a minha história. Peraí, eu tenho medo de me expor, mas por quê? Eu tenho receio de falar isso, eu não quero desagradar com essa opinião, por quê? Deixa eu buscar qual que é a raiz disso. E aí é um verdadeiro mergulho. É isso que acontece nas mentorias, não é mesmo? É verdade. É verdade. Muitas vezes, assim, a gente deixa de fazer, de seguir uma história,
às vezes deixa de fazer o que quer, por causa do medo, porque às vezes você sente o medo só do julgamento. Às Exato. vezes você sente o medo de falar errado, das pessoas rirem de você. E, é o que eu digo, quando eu comecei a fazer mentoria com o Reginaldo, eu não falava nada quase, nada, muito pouco, mas ele me ajudou bastante no sentido de me ver. Eu procurei ele por causa da empresa, né? Procurei ele porque eu gostaria de falar melhor, de conversar melhor, e ele acabou me ajudando na minha casa. Então, assim, a oratória não é só é, você buscar um entendimento no sentido de você ser bom, você ser uma pessoa comunicável com outras pessoas, mas a oratória também é boa para você se comunicar internamente, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu esposo, e isso me ajudou muito, mas muito mesmo. Só tem que Sim, que agradecer. bom. Eu que agradeço a oportunidade de fazer parte desse seu momento de vida. E essa voz interna que existe em nós, ela é reveladora. E você foi muito, muito feliz na tua colocação, lembrando que o medo de falar em público muitas vezes é o medo do julgamento. E o medo do julgamento ele nos coloca numa prisão. Quantos sonhos são deixados de lado todos os dias por conta de o que será que vão achar? Será que vão gostar? Mas e se não der certo? E se, e se, e se, e se? E de e se em si, vamos deixando os sonhos morrerem. A gente vai deixando até a nossa essência de lado. Eu gosto sempre de lembrar o que é essência. Eu faço uma analogia da seguinte maneira. Sabe aquele perfume bom que você passa de manhã, antes de ir para o trabalho, chega no final do dia, a hora que você bate o nariz ali no pulso, ele ainda tá aquele cheirinho do perfume? Isso é a essência. Então, essência é você ter esse fundinho de você mesmo no lugar que você estiver. Seja no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família, em novas relações, viajando, em qualquer lugar que você esteja, é importante que essa essência se mantenha e muitas vezes ela se perde pelo medo do julgamento. E aí quando você tem o medo de julgamento barra medo de falar em público, você deixa de expor a sua ideia, você vive no limite que os outros impõem e não no limite que você expõe. Olha como eu fiz a troca. Porque mais importante do que impor os seus limites é expor os seus limites. Muitas vezes, muitas coisas não estão no nosso controle. Só que aquilo que está no nosso controle, muitas vezes a gente não controla. A gente está deixando de controlar. Então, minimamente, dentro da tua vida, aquilo que poderia estar no seu controle, está, de fato. E a habilidade de se comunicar bem é algo que pode estar no nosso controle. Isso de efeito cascata melhora as relações dentro de casa, com o marido, com filhos, com amigos. Trabalho, então, nem se fala. Profissionais que têm a habilidade de se comunicar bem, eles são extremamente valiosos no mercado de trabalho. Então, a tua vida ela vai caminhar muito para frente. E, mais uma vez, isso começa de dentro para fora. Na organização das ideias, na estruturação da fala, na estruturação dos argumentos para quem quer vender bem, para quem trabalha com vendas, para quem quer persuadir. Então, tem muita coisa dentro de uma caixa de ferramentas que se chama comunicação. Muita coisa boa. Legal. Tirando um gancho aí que você acabou de falar de persuasão, fala um pouquinho qual que é a diferença entre você persuadir e a oratória. Na verdade, a persuasão ela é uma ferramenta dentro. Vou separar em 3 caixas, melhor. Existe uma caixa que se chama comunicação. Dentro dessa caixa chamada comunicação existem várias ferramentas. A oratória é uma ferramenta dentro da caixa chamada comunicação. E a persuasão também é uma ferramenta dentro dessa caixa chamada comunicação. Então,
tudo isso está persuasão e oratória. A oratória é a prática da fala em si. A persuasão é a arte de convencer alguém de algo. Então, você pode estar sendo um orador, falando, mas não persuadindo. Eu posso estar falando só uma informação, lendo um texto ou dialogando. Agora, o persuadir ele é intencional e existem técnicas para isso. Então, persuadir de uma maneira muito simplista é você levar a pessoa para um entendimento que você gostaria. É você convencer essa pessoa de algo que você gostaria. Então é diferente da manipulação. Manipulação é como se fosse o lado negro da persuasão. Legal, bacana. A gente que trabalha muito com vendas, a gente tem que ter esse toque de persuasão, né? Porque às vezes não é só para convencer, mas é para mostrar para o cliente que realmente daquela maneira é a mais sensata para fazer e a mais certa. Então, eu acho que assim, oratória é ótimo e persuasão tem que andar de mão dada, né? Porque você tem que saber se comunicar e saber convencer o seu cliente a seguir de forma correta, né? Exato. Falando um pouquinho da comunicação. Quando você decidiu ir para o lado da comunicação, você olhou como se fosse uma missão para ajudar as pessoas a se comunicar melhor ou a se interagir melhor com as outras pessoas? Eu vou entender missão como propósito. Posso? Pode. Eu não romantizo o tenha um propósito. E explico-me. Estamos numa era de você precisa de um propósito de vida para ser feliz. Você precisa de um propósito de vida para dar sentido à sua vida e à vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu não acredito no propósito dessa maneira, porque parece um fardo, porque parece uma obrigação. Eu acredito que levantar todos os dias da cama, ir para o teu trabalho e fazer o que você tem que fazer bem feito, já é um propósito sendo cumprido todos os dias. Então, a vida em si é um grande propósito. Então, eu acredito que o propósito ele te encontra, não é você que encontra ele. Então, eu não tinha um propósito de vida ligado à comunicação. Mas a comunicação foi um propósito que eu encontrei no meio dessa jornada, já falando sobre comunicação. Então eu não acordei um dia e falei, acho que se eu falar de comunicação eu vou mudar a vida das pessoas. Não. Eu decidi ensinar as pessoas a se comunicar bem, porque muita gente me procurava para pedir conselho de vida, para pedir conselho de trabalho, para pedir um direcionamento na carreira. E aí todo mundo, quando eu terminava de explicar ou dar o conselho, falava, legal, entendi, e você explica muito bem. E de você explica muito bem, eu falei, peraí, tem negócio aqui. Então, inicialmente, falei, eu faço bem, tem demanda, eu posso transformar isso num negócio. E aí, quando eu transformei num negócio, eu precisei me entender, eu precisei entender os meus bloqueios também, para saber como que eu ensinava as pessoas a perder o bloqueio que elas tinham. Sim. E aí foi um verdadeiro mergulho, porque eu tive que ir lá para minha infância, eu tive que ir para minha história de vida, eu tive que ir lá para o lugar onde eu nasci, eu tive que revisitar muita coisa. E aí eu falei, peraí, esse propósito está no meio do caminho. O propósito estava no meio desse caminho. Foi muito natural. Então, existe propósito, ele está no meio do caminho, mas ele não precisa vir nesse embrulho que hoje as redes sociais trazem. Você precisa salvar os animais, você precisa ajudar as velhinhas a atravessar a rua, você precisa ajudar as crianças carentes. Se você fizer isso, lindo, mas se for algo que fizer sentido em meio à sua jornada, não como uma obrigação. Porque senão
A hora que você alcançar isso e não fizer sentido para você, você vai pular para outro propósito. De pular em propósito, você vai passar uma vida inteira achando que você não é feliz por não estar vivendo ou executando o tal do propósito. Legal, isso daí me lembra também um podcast que eu assisti, do André Fernandes. Ele falava sobre propósito. E aí ele falou assim que 80% das pessoas não vivem o propósito porque não sabem. Elas morrem e não vivem o propósito porque não sabem qual que é o propósito delas. Aí ele falou assim que 15% sabe o propósito, descobre o propósito, mas não quer viver. Sim. E só 5% vive o propósito. Então, a sua jornada de vida já é um propósito. Você acordar hoje com a missão de fazer o melhor hoje para você e para outra pessoa já é um propósito. Sim. Então, as pessoas, elas, como você disse, né, romantizam muito o propósito de vida. E o propósito é viver. Exato, aí romantizam e gourmetizam. Então, gourmetizando tudo. Mas já que a gente está falando aqui e tem como pano de fundo a palavra, a Bíblia, a gente perdeu. Vamos buscar na essência, vamos buscar na palavra o que é propósito. Viver bem com o próximo é um propósito. Viver bem com a sua família não é um propósito? Sim. Estar em paz com seus filhos é o propósito. É o propósito. Então, o propósito macro já é o grande propósito. E a gente fica buscando, deixa eu salvar a floresta. Legal, vai salvar a floresta, mas esteja bem com o teu propósito dentro de casa, primeiro. É isso. E para muitas pessoas, a comunicação é uma técnica. E para você, Reginaldo, o que é a comunicação? A comunicação envolve, sim, técnicas, então a comunicação pode ser desenvolvida se você é uma pessoa tímida, introvertida, se você tem medo de falar em público. Te falo com toda certeza que é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu sou prova viva disso. E o que existe, as pessoas confundem e até chamam de dom, se chama ambiente. O ambiente, ele modula. Então, se você foi criado em um ambiente que promove a boa comunicação, que incentiva a boa comunicação, com certeza você terá uma aptidão, uma inclinação a ser um bom comunicador. Aí as pessoas chamam isso de dom. Da mesma forma que aquela criança que muitas vezes é reprimida, aquela criança que não tem voz, aquela criança que o pai e a mãe literalmente não deixam falar, essa criança não tem lugar de fala, ela não vai ter essa inclinação a ter uma boa comunicação. E pode ser que tenha acontecido isso com você, que está nos assistindo. E isso, de alguma maneira, moldou a sua comunicação. Então, por muito tempo, falaram com você, de alguma maneira. Quando você era criança, as pessoas vinham e se comunicavam com você. Então, isso já começa a moldar a sua comunicação. Depois de um tempo, você começa a entender como as pessoas se comunicam perto de você. Você ainda nem falava, mas as pessoas se comunicavam com você e perto de você, e você já observava isso. Isso é ambiente, e esse ambiente foi te modulando. Depois disso, eu estou falando aqui de uma maneira bem resumida das fases da infância. E depois você vai ali para uma outra fase da infância, que é aquela fase que você quer viver em grupo, você precisa, a gente sente a necessidade de ser aceito em grupos. E nesse grupo também existe um tipo de comunicação que também vai te moldando. Então muitas vezes você chega na vida adulta e cada uma dessas fases da tua infância, da tua adolescência, foi te moldando de alguma maneira. Então não tem nada de errado com você. Talvez só não te ensinaram a maneira certa de se comunicar. Na escola a gente aprende a ler e escrever, a gente não aprende a se comunicar. Você aprende a fazer uma redação, e a redação ajuda, eu faço exercícios de redação na mentoria.
começo, meio e fim. É uma estruturação de uma boa ideia, ou de uma ideia clara, ela tem que ter começo, meio e fim. Ou introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o expor uma ideia, o falar com clareza, o expor limites, isso não é ensinado na escola e muitas vezes também não é ensinado em casa. E aí existe sim estudos, comunicação também é ciência e também envolve técnica. Então não tem nada a ver com dom. Legal. E muitas vezes a criança mesmo, ela tem, vamos dizer assim, ela tem o quê de se desenvolver para uma boa comunicação, para uma boa oratória. Mas às vezes, muitas vezes, eu já algumas vezes tive conhecidos, tenho conhecidos, né, que não é muito do meio evangélico, e eles falam para os filhos: ah, você fala demais, você conversa demais. E isso eu acho que traz para a criança como que eu vou dizer, um repelente para a criança não falar, porque como ela começa a conversar, começa a falar, ela vai vir aquilo na cabeça dela, fala assim: nossa, mas a minha mãe falou que eu falo demais, que eu converso demais, e isso intimida ela. Sim, sim. Correto? Com certeza, com certeza. A maneira como você fala com seus filhos está moldando a comunicação deles. Então, é importante que a criança tenha um lugar de fala. E aí a gente que vive numa vida muito corrida, uma vida que a gente precisa performar mais, a gente precisa produzir, os detalhes eles se perdem. Então, sentar e perguntar como foi o seu dia, que é algo muito simples, às vezes a gente passa dias, meses, ou talvez a gente nunca pergunte para quem vive com a gente literalmente todos os dias essa simples pergunta: como é que foi o seu dia? Como você está? E depois também vem a parte 2, que é o escutar de maneira genuína. Porque não é só o perguntar. Tanto é que o primeiro, antes de ensinar a falar, antes de ensinar práticas de oratória nas minhas aulas ou nas minhas mentorias, eu ensino como ser um bom ouvinte. Como estar presente numa conversa com seus filhos, com seu cônjuge ou numa mesa de reunião, e a partir disso você é mais assertivo naquilo que você fala. Mas é importante, dê espaço para conversas genuínas, conversas simples com os filhos de vocês. Os estudos, as pesquisas mostram que quase 90% dos casos de abuso infantil acontecem dentro de casa, pessoas próximas. Então, se você está reprimindo o seu filho, o que você reprime no meio desse lugar de fala que ele não tem? Então, é um ponto de alerta. Eu, como pai, sempre toco nesse assunto. E para você que... E é muito importante a gente sentar e ter aquela relação de ser bom ouvinte, que nem você disse, né? Você expôs. A gente sentar e olhar no olho da pessoa. Sim. E ter aquela conversa, e escutar o que a pessoa tem a dizer. Sim. Isso daí é muito importante, porque ativa em nós ativa em nós o escutar, o ouvir, o entender o outro, o que está passando. Hoje, a tecnologia é muito, muito ativa, né? Aí eu vejo, por exemplo, às vezes minha filha mesmo, ela fica no quarto, jogando joguinho, e a gente deixa um tempo, né? Que gosta de jogar, então a gente dá aquela... Não, pode jogar durante uma hora e pouco, mas depois traz o resgate dela, sentar, vamos conversar, vamos fazer comida junto, vamos sair, vamos no shopping. Então, assim, eu acho que essa interação com os filhos hoje é muito importante e a gente está perdendo. Sim. Né? Sim. E quando isso se perde, lá na frente vai ter um resultado. Lá na frente vai ter algum dano em qualquer tipo de relação. Qualquer tipo de relação que não há espaço para o diálogo, para uma boa conversa. A boa comunicação, ela cria pontes, e a falta da comunicação, ela cria muros. Ela cria paredes. Tem um
um psicólogo e escritor americano chamado John Dewey. E ele fala que a necessidade mais profunda da natureza humana é o desejo de se sentir importante. A necessidade mais profunda da natureza humana é o desejo de se sentir importante. Então, se você não está escutando a outra pessoa de uma maneira genuína, um filho, uma filha, um esposo, um amigo que seja, de alguma maneira você está falando para ele, você não é importante para mim. O que você está sentindo, o que você está falando não é importante para mim. Então, ó, veja, quando pensamos numa boa comunicação, a primeira coisa que se pensa é em falar bem. Se você for um bom ouvinte, você já caminhou mais de 50% do que é uma boa comunicação. Te garanto. Porque a gente escuta preparando uma resposta. A gente não escuta mais buscando entender o que o outro não só está falando, mas especialmente está sentindo. Porque tem muita coisa que não se escuta com o ouvido. E tem muita coisa que não se fala com palavras. Então, se você não está inteiro numa conversa, muita coisa está se perdendo. E muita coisa que não está sendo comunicada em palavras. Antigamente, nossos pais não precisavam falar muito, né? Às vezes, a nossa atitude ou algo que não agradava a eles, só com o olhar deles você sabia, não precisava nem comunicar. Não precisava nem comunicar, só com o olhar deles você já sabia Sim. que está fazendo coisa errada Sim. ou não, né? Sim. Hoje, tirando um gancho do que você está falando em relação a pais, filhos, a comunicação entre pais e filhos, hoje eu vejo assim, as redes sociais muito pregnada, né, nos adolescentes, nas crianças. E os pais, às vezes, até tentam ter essa interação do jeito que a gente está falando aqui, ter essa interação com eles, de poder sentar, ouvir, conversar e se expor, ver opiniões, e eles não conseguem chegar neles. Você hoje, como pai, que dica você daria aos pais hoje para poder melhorar a comunicação com essas crianças, com esses adolescentes? Essa pergunta é de milhões. Porque eu entendi ela faz pouco tempo. E eu tenho o Rafa, que tem 10 anos, e eu tenho a Isis, que tem 4. Eu entendi isso faz pouco tempo. E aqui vai a dica de ouro, então. Seja criança, volte a ser criança. Pais, estejam abertos a reviver a sua infância. Para criança, inclusive tem um livro, acho que eu até comentei com você sobre ele. Eu sempre erro o título dele, mas não vou errar tanto. É o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que seus filhos irão agradecer por você ler. Se não for isso, é muito perto disso o título. E ele traz essa jornada que é a paternidade e a maternidade, mas ele também faz um exercício de trás para frente. Ele começa falando, te levando para uma viagem para a sua infância. Então, para você que quer desenvolver a sua comunicação, leia esse livro, é muito bom. Você vai ganhar autoconhecimento. E também para você ter uma melhor relação com os seus filhos. Então, quando a gente nasce, é como se a gente fosse jogado num deserto. E aí você só sabe se comunicar através do quê? Choro, grito. Sim. Então, a sua comunicação já começa a ser formada pela maneira como as pessoas se comunicam perto de você e com você, como eu falei anteriormente. Então, isso já é determinante. Se as pessoas se comunicaram com você com carinho, isso vai moldar essa comunicação. Se as pessoas se comunicaram com você sem paciência, isso vai moldar não só a sua comunicação, vai moldar muita coisa em você. Então, e aí esse livro traz um exercício também, uma reflexão que para criança tudo é brincadeira. E a gente não, e às vezes a gente esquece isso como pai, que a gente fica tentando fazer com que os nossos filhos entendam o mundo como se eles fossem adultos. Não, o mundo para a criança é uma eterna brincadeira. Então, para que você acesse melhor o seu filho, se você estiver sendo visto como uma criança, você não vai perder a sua autoridade como pai. Acredite, você vai acessar muita coisa no teu filho, na tua filha,
nesse espaço de um diálogo, nesse espaço de comunicação, que com outros movimentos, que com outras ações você não vai conseguir. Então, se tivesse que dar uma dica, um conselho, não só como comunicador, mas também como pai, se permita voltar a ser criança. É sentar no chão e brincar de amarelinha, de quebra-cabeça, ou jogar videogame, ou jogar no tá. É jogar, é brincar com uma criança. E aí ela vai te ver como com similaridade. E isso conecta. Você não se conecta com pessoas que você não se identifica. Se seu filho não estiver te identificando de alguma maneira dentro de um contexto que você precisa se comunicar, você vai se distanciar dele. E aí vai passar alguma coisa em branco. Então, o lúdico para as crianças, para desenvolver a comunicação delas, funciona muito. Então, se permita ser criança. Então, para a gente poder alcançar O reino dos céus. essa interação, né? Essa interação é a gente virar criança, né? Sim, sim. Voltar a ser criança mesmo. Pensar com cabeça de criança, para ela, é uma eterna brincadeira. Tudo que está acontecendo. E aí, no lúdico, veja, vai ter um momento de sentar e falar sério, mas boa parte do tom é de criança mesmo, para isso que você me perguntou. Uma boa comunicação. Legal. A gente vai falar um pouquinho da sua mentoria, Sim. como você trabalha, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre posicionamento. Como que o posicionamento interfere na comunicação ou vice-versa? Uma pessoa que ela é bem comunicativa, às vezes ela é muito, vamos dizer assim, como minha mãe falava, é muito dada, né? Ela é muito dada. Às vezes ela não tem esse posicionamento. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre essas diferenciações e o que influencia o quê? Perfeito. Comunicação é comportamento. Posicionamento é comunicação e comunicação é comportamento. Então, toda a minha mentoria, já falando um pouco sobre ela, a gente fala de comunicação, mas o principal pilar é desenvolvimento pessoal. A todo momento nós estaremos olhando de dentro para fora. Quando você tem uma clareza de quem você é, o que você faz, o que você entrega, no caso, se estivermos falando de um produto ou de um serviço, ou de uma empresa, se você tem clareza então do que você é, do que você faz, do que você entrega, você já tem um posicionamento claro. Você consegue se posicionar. Se você não tem isso, o que você é, o que você faz, o que você entrega, se você não sabe dizer, quem vai dizer é uma outra pessoa. E é aí que a gente se frustra. E é aí que a gente se minimiza, é aí que a gente fica acanhado. Porque outras pessoas estão falando, não tem que fazer podcast, você tem que bater pasta na rua, não sei. E não tem nada de ruim em bater pasta não. Mas, peraí, você não tem clareza. Se você tem, não, peraí, o meu sonho, o meu objetivo, o meu projeto é ter um podcast, me posicionei, coloquei ali uma cerquinha. Se você não coloca essa cerquinha, se você não tem posicionamento, alguém vai te falar o que é o ideal para você. Então, tenha clareza, e eu ajudo isso com o desenvolvimento pessoal na mentoria. A partir disso a gente consegue ter um posicionamento, aí o posicionamento ele é repetição. E posicionamento muda. E as pessoas muitas vezes acreditam que eu vou me posicionar dessa forma no digital, ou no meu trabalho, ou na minha comunicação, e eu tenho que morrer dessa forma. Não. A gente muda. Todos os dias. A Michelle de hoje não é a Michelle de 20 anos atrás, quando eu te conheci. E amanhã ou semana que vem não vai ser a mesma. A essência pode ser, e é bom que seja. Mas ideias, planos, objetivos mudam, e é normal isso. Mas o posicionamento ele envolve clareza de quem você é, e aí sim você consegue ter um posicionamento e depois comunicar tudo isso dentro de uma estratégia de trabalho ou de vida pessoal. É como fala aquele ditado, né? Se você não saber para onde você vai, qualquer caminho serve, Exato. né? É mais ou menos isso daí. Exato, é bem isso aí. E para as pessoas, né, que estão começando agora, a
a se posicionar, ou as pessoas que estão procurando sair, por exemplo, do CLT para poder empreender, e elas têm vergonha de aparecer em frente à câmera, de gravar vídeo, gravar stories. É, o que que você daria uma dica para essas pessoas para elas começarem? O que você incentivaria para elas poderem começar assim a se expor sem medo? Antes da dica, é importante sempre falar do benefício. Porque se você não tem clareza do benefício, aí que cria a trava. Porque existem as técnicas para eu vir aqui e falar bem em público, para gravar um history ou um conteúdo, ou para fazer uma boa reunião, uma boa apresentação, uma boa venda. Só que se você não entende o motivo para a ação, que as pessoas chamam de motivação e de fato não vai fazer sentido. Então, primeira dica que eu dou é entender a motivação. Por que você quer gravar um vídeo? Por que você quer gravar conteúdo? Por que você quer ter um podcast ou um canal no YouTube? Foi a primeira pergunta que eu te fiz. Por que você quer ter um podcast? Beleza, entendi o motivo para a ação, aí os sacrifícios, aí o enfrentar o medo, aí querer destravar os bloqueios fica mais leve, começa a fazer sentido. Porque se não tiver essa clareza, aí o que pode ser um desbloqueio, na verdade, vai te bloquear mais. Então, a primeira coisa que eu te falo você tem que sentar contigo mesmo, olhar para o cara ou para a mulher em frente ao espelho e falar assim, por que você quer gravar um... Por que você quer empreender? Por que você quer se expor no digital? Primeiro passo. Aí, depois disso, existem vários caminhos. Mas, para o digital, quantidade é melhor que qualidade. Para quem quer se expor em público, quantidade é melhor que qualidade. Sabe qual que é o maior procrastinador que existe? O perfeccionista. O perfeccionista ele fica esperando o momento certo, o dia certo, a melhor luz para gravar, a melhor câmera, e aí ele fica procrastinando, ele fica deixando para amanhã. O melhor dia é o hoje, é o agora. Então, se você for perfeccionista, você está sempre correndo um sério risco de ficar procrastinando e de gerar um bloqueio. E aí, quanto mais você aplica, quanto mais você exercita o abrir a câmera para gravar, o falar em público, a qualidade vem com a repetição. Então, a repetição é um pilar, o conhecimento é outro. Existem vídeos no YouTube, existem cursos, eu dou curso no Instituto Federal do Governo Federal do Estado de São Paulo, não tem turma aberta ainda para esse ano, mas abriremos em breve. Eu dou mentorias também personalizadas, é 100% personalizado para a sua necessidade. Então, busque conhecimento, nesse conhecimento você vai ganhar técnicas, e aí você aplica essas técnicas com repetição. Então, o segredo é o preparo mesmo, é o estudo. Mas de uma maneira que funciona para você, Reginaldo, não tenho tempo para fazer um curso, não tenho dinheiro para fazer uma mentoria contigo. Desde a época da faculdade não falha. Falar em frente ao espelho. O treino em frente ao espelho, antes de qualquer apresentação, é 10/10. Não tem erro. Ali você vai se escutar. Você está falando, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Então, já está falando ali, já está se ouvindo. Segundo, você vai treinar expressões faciais. Não tem como eu falar de algo triste assim, e nem como falar de algo feliz com a cara fechada. Então, você pode treinar as expressões faciais também. Você pode se gravar ou em frente ao espelho ou em frente a uma câmera e depois se assistir. É terrível. Você olha e fala assim, meu Deus, eu vejo os meus vídeos de anos atrás e falo assim, meu Deus! Eu vejo alguns vídeos meus também. Então eu falo assim, nossa, não, você dá aula e dá mentoria e você fala essas coisas, sim, vida real. Até que minha mentoria se chama Identidade Comunicativa, porque é importante que você se comunique, e aí eu não gosto de falar de dica, mas o maior ensinamento é a sua essência, a sua identidade.
quando existem níveis de uma boa comunicação. O primeiro nível é aquela pessoa que é totalmente travada. Ela vai falar numa reunião, ela não dorme. A semana inteira ela passa sem dormir. Esse é o primeiro nível, a pessoa está extremamente travada. Segundo nível, essa pessoa ela até entende um pouco de técnica, ela até consegue fazer uma apresentação ok, só que ela é mais uma numa prateleira, ela é mais uma pessoa, ela é uma pessoa comum, ela se comunica ok. Depois tem um terceiro nível, que são profissionais, são pessoas que entendem de técnica, têm o conhecimento e se comunicam bem, vendem bem, fazem podcast, se apresentam legal numa reunião. E aí tem um outro nível que são as pessoas que dão aula, que ganham dinheiro ou dão mentoria. Talvez você não queira chegar nesse quarto nível, mas se você está no primeiro ou no segundo nível, você é mais uma pessoa, um profissional extremamente comum numa prateleira. Então, o terceiro ele é interessante, quando você se comunica bem, com técnica, mas acima de tudo tem identidade. E aí você já não é mais um. É aquela pessoa. Não tem pessoas que falam e no final você fala assim: o que essa pessoa fala? Ela só é uma boa oradora, ela não é uma boa comunicadora. Uma boa comunicadora, ela mantém o tempero, ela mantém a essência. Ela carrega com ela a identidade comunicativa. Ela domina a técnica, mas ela aplica dentro da verdade dela. Então, tanto é que temos influenciadores, pessoas famosas, que não têm um bom português, não são pessoas que falam, a gente foi, a gente fumo, a gente vertemo, e essa pessoa carrega uma legião de fãs. O que essa pessoa fala vira moda, vira regra. Num primeiro nível, essa pessoa se comunica bem. O que é se comunicar bem? É uma mensagem que sai de um interlocutor e chega até um receptor com clareza. Se você fala e essa pessoa aqui entende, você está se comunicando bem. Só que se não tem técnica, se não tem sua identidade, você só se comunica bem. Não é o falar errado, né? É você saber falar. Exato. Não é o que você fala, é como você fala, as ferramentas que você escolhe usar. Então, a caixa de ferramenta da comunicação está aqui. Eu preciso ser persuasivo a todo momento? Não. Eu preciso vender algo a todo momento? Não. Eu preciso estar falando, preciso estar usando a ferramenta da oratória a todo momento? Então, eu faço a brincadeira da seguinte maneira. A gente acabou o podcast aqui, a porta ali da frente travou. E eu tenho uma caixa de ferramentas. Eu vou abrir essa caixa e vou escolher a melhor ferramenta. Vai ser uma chave de fenda, vai ser uma marreta, vai ser um serrote. Ah, não, peraí. Para abrir essa porta é só a maçaneta que travou aqui, com uma chave de fenda eu consigo abrir. Pronto, é a ferramenta certa. A comunicação é a mesma coisa. É entender o que tem na caixa e saber o momento certo e como usar. Bacana, bacana. Isso é muito bom porque tira, vamos dizer assim, o receio da pessoa. Às vezes ela não quer começar, que nem você falou, né? A pessoa não quer começar, às vezes não é nem pelo momento. Ai, não tem um microfone bom, não tem uma luz boa, mas às vezes a pessoa não começa, por quê? Porque ela tem esse receio de falar errado, das pessoas rirem dela. A gente volta lá atrás, é o medo do julgamento, né? E a gente tirando esse medo de julgamento, da pessoa julgar, ela pode falar errado, é o que você disse. O importante é ela se comunicar, ela falar a verdade dela e nunca sair da essência. Exato, exato. A sua essência, carregue ela para onde você for. E depois, é claro que falando, existem outros níveis. Eu sou um executivo de negócios e eu quero fechar mais contratos. Aí é um outro tipo de comunicação. Eu sou um professor de dança e eu quero me comunicar melhor com os meus alunos. É uma outra comunicação. Eu quero fazer um podcast. É uma outra comunicação. Então, existem, como eu falei, várias ferramentas que, junto com a sua identidade, você pode ter um diferencial intangível, único, só seu. Aquele
aquela cerejinha em cima do bolo. Em cima do bolo. Legal. A gente falou muito do seu passado, nós falamos um pouco da sua mentoria. É, agora eu queria que você parasse e, e o que você diria para o Reginaldo daqui 10 anos? Algo que você gostaria que acontecesse, ou algo que você, por exemplo, deixou de fazer, e o que você falaria para ele? Fala, Reginaldo, daqui 10 anos eu diria isso. Eu, eu diria. Essa pergunta ela é demais, assim, porque eu valorizo muito o presente, o momento presente. Eu estou contigo aqui nesse podcast hoje e não tem outro lugar que eu gostaria de estar senão aqui contigo. Oh! Então, eu faço de tudo para todos os dias lembrar que o meu presente é um presente precioso. Então, para o meu eu daqui 10 anos, eu diria: continue vivendo o seu presente precioso. Eu gosto muito de olhar para daqui 5, 10 anos, mas mais do que olhar, e isso é importante para manter a gente vivo, com sonhos, metas, etc. Mas eu gosto mais ainda de olhar para o hoje, de levantar cedo, agradecer, falar, vamos viver esse dia. E tem os perrengues, né? Tem as tristezas, tem as derrotas, tem os desafios em meio do caminho, mas isso também é importante. A gente falou isso na nossa última sessão, em tudo dai graças. É. E eu diria assim, Reginaldo, daqui a 10 anos, em tudo dai graças. Pelos momentos bons, pelos momentos não tão bons assim, mas viva, acima de tudo, o seu presente precioso. É isso que eu tento não esquecer todos os dias. Eu gosto muito de uma música, eu já falei dela para você, nos nossos ensaios de podcast, que é uma música do Titãs, que eu gosto de mentalmente cantá-la todos os dias, sabendo que, não que eu deixei de fazer, mas para não cantá-la de uma maneira como se tivesse faltado algo na minha vida, que é aquela: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Cada um sua alegria e a dor que traz no coração. Então, eu gosto de pensar sempre assim: vamos amar mais, vamos perdoar mais, vamos arriscar mais, vamos viver, não no sentido de falta, mas no sentido de todo dia é um presente e vamos ver da melhor maneira possível. Hoje as pessoas elas pensam muito no amanhã, né? E como fala, o amanhã pertence a Deus, né? Vamos dizer assim. E a gente esquece de viver o hoje, esquece de viver o que está acontecendo agora, né? Para viver o amanhã. E a gente nem sabe como vai ser o amanhã. As pessoas hoje elas são muito ansiosas por que vai acontecer amanhã. E isso traz crise de pânico, depressão nessas pessoas, porque elas não vivem o hoje, elas não saboreiam o tempo presente, vamos dizer assim. E a vida é uma dádiva de Deus e você tem que viver todos os dias, nascer todos os dias. Todos os dias, todos os dias é um presente, todos os dias é um presente. Deixa um presente. Legal. Reginaldo, a última pergunta. Para essa geração que está nascendo agora, elas vão ver esse podcast daqui 5, 10, 20 anos. O que você deixa para essa geração hoje? No âmbito, eu não consigo muito em alguns momentos e nem gosto de separar a vida pessoal da vida profissional. Eu acredito que elas caminham em paralelo, mas profissionalmente falando, eu diria
para quem estiver assistindo esse vídeo daqui 5, 10 anos, provavelmente as profissões dos nossos filhos, elas certamente nem existem ainda. Mas tenho certeza que a comunicação, ela cada vez mais terá muito valor. O digital, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. E com isso, cientificamente falando, a neurociência mostra que o tempo de tela, ele dessensibiliza o nosso cérebro, de alguma maneira. E com isso, o desenvolvimento da comunicação, ele tende a se perder. Imagine que antes a gente tinha contato com 50, 60, 100 pessoas, às vezes, num dia, na escola. Daqui a pouco, a gente já não vai ter mais isso nas escolas, nas faculdades, tudo vai estar concentrado no digital. Então, ter o contato físico, ter um contato presencial, se comunicar diretamente com as pessoas, valerá ouro. Se você domina a comunicação, com certeza você será um profissional raríssimo no mercado. Profissionalmente falando, para quem está nos assistindo, é isso que eu diria. Para a vida pessoal, diria para você também desenvolver a comunicação, porque você vai ter uma melhor relação dentro de casa. E aí existem estudos que mostram que o que prediz felicidade não é bem material, não é o que você ganha, e sim bons relacionamentos. E se comunicar bem te traz a oportunidade de viver bons relacionamentos. Você não estará isento de problemas nas suas relações pessoais ou profissionais, mas certamente você terá formas de manejar esses problemas com muito mais maestria, com menos danos, de uma maneira muito mais leve. Então, como um bom comunicador, eu não poderia deixar de te dizer, desenvolva a sua comunicação. Você terá uma vida muito mais leve, muito mais promissora, muito mais inteira nas relações que você viver. Bacana. E é isso, pessoal. Fala um pouquinho da onde as pessoas podem te encontrar, Instagram, telefone, para a pessoa que queira fazer um curso, uma mentoria. Meu Instagram, @oreginaldobraz, Braz com Z, B-R-A-Z. No YouTube, @Planeta Comunicação. E no Instagram, ali na minha bio, tem material sobre a mentoria, tem o meu contato, pode me procurar por lá. Em breve abrirei turma no Instituto Federal, eu dou aula, é um curso para geralmente 40, 60 alunos, seguindo uma grade. As mentorias, elas já são personalizadas, como eu falei anteriormente, e aí o personalizado, ele encurta caminho. Então, assim como a gente sentou lá na primeira sessão, eu falei, Mi, qual é o teu objetivo? O que você busca com a mentoria? O que você busca com a comunicação? E a comunicação, ela é um mar. Se você não sabe nadar, você morre afogado. E aí a gente foi está ainda de uma maneira muito direcionada para os seus objetivos, e assim que as mentorias acontecem, fundamentadas em alguns pilares: desenvolvimento pessoal, a boa comunicação começa de dentro para fora, depois escutativa, mais importante do que falar bem é ser um bom ouvinte. Aí sim a gente entra na oratória com técnicas de fala, como estruturar a estruturação da fala, argumentos, e já entrando no quarto pilar, a parte técnica, programação neurolinguística, gatilhos mentais, técnicas de vendas, técnicas de negociação avançada. Tem muita coisa dentro da comunicação, mas na minha mentoria é sempre fundamentado nesses 4 principais pilares. Bacana. E é isso, pessoal. Reginaldo, obrigado pela sua presença. Foi muito instrutivo, foi muito gostoso esse papo, essa conversa. Acho que abriu também a mente de muita gente, né? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Vamos fazer outros também, né? Clica no sininho, acompanha no Instagram. O Instagram é Histórias e Promessas, o podcast é Histórias e Promessas com Michele Ferro. E a gente se encontra no próximo podcast. Tchau!